Muito bom dia. É muito bom poder estar com você aqui nessa manhã hoje. Então seja muito bem-vindo, você que é da nossa igreja, você que tem visitado a nossa igreja e você que visita a nossa igreja. Seja muito bem-vindo mais uma vez, é muito bom ter você em nosso meio e o nosso desejo é que no dia de hoje a palavra de Deus possa transformar as nossas vidas. Deus possa encontrar terreno fértil no nosso coração para que nós sejamos transformados por meio da sua palavra. Hoje nós damos sequência na nossa série sobre Ruth. Nós entramos hoje na nossa segunda mensagem sobre essa importante história da Bíblia. Se você perdeu a última mensagem, não se preocupe. Ela está disponível no YouTube da nossa igreja, está disponível no Spotify da nossa igreja, você pode acompanhar por lá a última mensagem que o Murilo nos trouxe sobre o primeiro capítulo dessa história. Mas se você quiser conhecer ainda mais, quiser se aprofundar ainda mais sobre a história de Ruth e o seu significado para nós hoje, Murilo e eu gravamos um podcast experimental, então perdoe alguns problemas, algumas falhas, era o primeiro, tá bom? Mas ele está muito bom, Murilo nos abençoa grandemente, explicando mais sobre esse livro, explicando o contexto que ele foi escrito, explicando o que estava acontecendo naqueles dias, quando ele foi escrito, qual é o autor, nos faz um panorama maior do livro de Ruth, assuntos que talvez nós não conseguiremos aprofundar e abordar aqui nessa série de mensagens, mas que pode ainda ampliar a sua visão sobre o significado dessa mensagem. Ele também está disponível lá no Spotify, lá no YouTube, então você também pode acompanhar por lá. Hoje, nós abordaremos especificamente o capítulo 2 do livro de Ruth. E vamos perceber que esse livro nos traz muito mais que uma grande história de amor. É verdade, a história de Ruth nos revela um grande encontro, um encontro belíssimo entre Ruth e Boaz. Mas a história de Ruth nos traz também muito sobre as nossas vidas, sobre as situações das nossas vidas, situações que eu e você, por algum momento, podemos nos ver ali também. Conhecendo o livro de Ruth, você vai perceber que este livro é talvez um dos mais humanos na Bíblia, porque mostra a nossa vida cotidiana, mostra os imprevistos que acontecem. O livro de Ruth é mais do que uma história. Ela é uma história verídica. Ela é uma história de uma mulher que nós não sabemos ainda a sua idade, mas certamente, se a conhecêssemos, nós viríamos que as expressões do seu rosto, que as suas olheiras, que o seu olhar pesado, certamente denunciariam que ela tem uma idade, que ela aparenta ter uma idade maior do que a que ela realmente tinha. Se nós encontrássemos Ruth hoje, no final do capítulo 1, se nós encontrarmos essa mulher, nós veremos que suas roupas estavam talvez um pouco sujas, amassadas, desgastadas, denunciando para nós que talvez aquela mulher já tinha vivido dias melhores. Se nós encontrássemos Ruth no final do capítulo 1, nós logo perceberíamos que ela era uma estrangeira. Seu sotaque carregado denunciava isso para nós. Nós viríamos que, ao conversar com ela, boa parte das coisas que nós vimos em sua aparência se confirmariam de que aquela mulher estava passando por momentos muito complicados. Ela talvez nos diria que há pouco tempo atrás ela tinha uma vida comum, como a minha e como a sua. Ela era uma mulher que tinha se casado e tinha sonhos, como qualquer um de nós teria. Ela queria ter filhos, queria fazer uma faculdade, quem sabe conhecer o mundo, quem sabe experimentar coisas que ela ainda não tinha experimentado. Talvez essa mulher, no final do capítulo 1, te conte que, apesar disso tudo, ela havia conseguido um bom casamento, numa boa família, uma família de renome, que apesar de não estar vivendo no seu auge, apesar daquela família já ter vivido dias melhores, nada lhe faltava.
O seu marido era capaz de suprir para ela tudo aquilo que ela precisava para sobreviver. Mas ela diria, talvez, que, de repente, todos os seus sonhos, todos os seus planos, toda a sua perspectiva se esvai, com uma nuvem de fumaça. Ela contaria que primeiro veio a morte do seu sogro, o que abalou profundamente aquela casa. Mas que anos depois, de repente, o seu próprio marido e o seu cunhado também morreram. Foi um choque para toda a família. E afinal de contas, que família? Quem havia sobrado? Havia sobrado Ruth, sua sogra e sua concunhada. 3 viúvas. 3 viúvas que agora juntas carregavam com elas um novo personagem. A dúvida. A dúvida de o que será de cada um de nós? Para onde nós vamos? Quem vai colocar comida na nossa mesa? Essa história nos prende, não é? A gente fica querendo saber o que será que está acontecendo, o que essas mulheres sentiram, o que essas mulheres pensaram, como elas estavam naquele momento. Talvez porque, no fundo, a história de Ruth é a história de cada um de nós. Talvez ela não seja diferente da sua própria história, ou talvez não seja diferente da história de pessoas que você conhece. E é justamente por isso que ela nos impacta tanto. Porque essa história são extremamente parecidas com as nossas. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós passaremos por situações onde o medo e a incerteza é tudo que nós temos. Situações onde a nossa vida, a minha vida e a sua vida parece estar indo de mal a pior. Situações onde tudo ou nada parece fazer sentido. Como se Deus, por algum motivo, tivesse virado para nós o seu rosto, ou como a própria Noemi diz, como se Deus estivesse pesando a sua mão sobre as nossas vidas. Situações onde nós nos vemos em um grande liquidificador de problemas. Situações que nos sufocam tanto que nós perguntamos: Senhor, não é possível, eu não aguento mais, isso é demais para mim, onde está você? Se o céu tivesse uma ouvidoria, um e-mail para reclamações, você já tinha enchido a caixa de mensagens da secretária de Deus, dizendo: Senhor, não é possível. Mas talvez você pode ter ido até um passo a mais e pensado com você, sem pronunciar isso, sem compartilhar isso. Mas lá no fundo, você talvez tenha pensado que se Deus existisse, que se Ele é bom, Ele não teria permitido isso. Que se Deus realmente cuida da sua vida, isso não estaria acontecendo com você hoje. Hoje eu quero convidar você a justamente para olhar mais fundo em alguns elementos dessa história que permeiam a vida de Ruth, que permeiam a vida de Noemi, sua sogra, que permeiam a vida de Boaz, aquele que é chamado para ser o seu resgatador. Mas que, por mais de ser uma história longe de nós, são elementos que vão nos ajudar a apontar para como Deus conduz a nossa própria história, a minha história e a sua também. Hoje nós veremos no capítulo 2 o momento em que essas pessoas começam a perceber que as suas vidas não são como um barco à deriva no meio de um vasto e infinito oceano, mas elas vão perceber que Deus é bom e que Ele é o autor de toda a história. Eu convido você a abrir comigo no capítulo 2. No capítulo 2 de Ruth, nós vamos ler juntos o versículo 1 ao versículo 17. Nós olharemos para essa porção do texto e assim refletiremos nela a partir do capítulo 2, versículo 1 ao 17. Diz assim: Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente,
Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher as espigas atrás dos ceifeiros e, casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz então perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz então respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar as espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde esses homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Eu darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada, rosto em terra, exclamou: por que acho favor aos teus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pega um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu ordem aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, deixem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que elas a recolha e não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Queridos, esse pequeno trecho da história de Ruth nos ensina muito. E hoje eu quero selecionar ao menos 3 lições. Ao menos 3 lições que vão nos mostrar como Deus é o autor da história e como Deus tem em suas mãos cada pequeno detalhe. O primeiro destes é que o autor da história, Deus, escreve através das nossas atitudes. Vejam bem que Ruth, nesse momento, está sem nenhuma perspectiva. Nenhuma. Você sabe que ela era uma jovem viúva. Você sabe que ela sai de sua terra. Você sabe que, muito mais do que isso, ela havia tomado a decisão de ficar com sua sogra. E talvez você tenha uma sogra difícil. E você saiba como é difícil fazer essa escolha. Afinal de contas, Noemi, naquele momento, era um peso morto. Noemi, naquele momento, só sabia reclamar da vida. Noemi tinha condições de se levantar e trabalhar, mas ela está tão amargurada que ela só sabe ficar em casa reclamando de tudo que o Senhor tinha feito a ela. Mas ainda assim, Ruth fica com ela, e ao fazer essa escolha, Ruth, se havia alguma esperança para ela, acaba. Porque naquele contexto, a esperança de uma mulher viúva seria um novo casamento, o que já não seria fácil. Alguém ainda junto com a sua sogra, esse pretendente ia ter que ter paciência de levar não só uma estrangeira viúva, mas também levar a sogra a tiracolo. Ou seja, candidatos, ninguém na fila, não é? Mas Ruth havia escolhido não só Noemi. Ruth havia escolhido um Deus. Ruth havia escolhido um povo. Ruth havia dito para essa sogra:
o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Mas exatamente por estar agora sem expectativa e perspectiva nenhuma, Ruth se vê em um dilema, como nós muitas vezes nos sentimos perdidos sobre o que fazer. O que fazemos agora? O que eu faço? Estou aqui numa terra estrangeira, abandonada, sem ter o que comer, o que nós vamos fazer? Espero Deus mandar um sinal sobre qual é o meu caminho, espero Deus abrir para mim algumas portas, para Ele me mostrar o que Ele quer de mim. Ruth está num grande dilema entre o que ela deve fazer, se ela age ou se ela espera. O que você faz quando você está doente? Você ora ou toma um remédio? Quando você precisa de um trabalho, você espera que alguém venha lhe fazer um convite ou você sai em busca de trabalho? Quando você procura um esposo ou uma esposa, você toma banho todos os dias, isso é importante, faz a barba, penteia o cabelo, apara as arestas da sua personalidade, tenta se tornar cada vez mais parecido com Jesus, ou espera que o Senhor te mande o seu prometido ou sua prometida num cavalo branco, numa carruagem com uma espada e um escudo, batendo e dizendo, cheguei. Esses são dilemas pelos quais nos passamos. E a Bíblia nos ensina que essas duas opções, confiar em Deus e agir, nunca estiveram separadas. Mas elas caminham juntas, perfeitamente juntas. Na empresa em que eu trabalhava, uma vez nós fizemos um wallpaper para colocar na tela dos computadores, que trazia uma frase de um grande pregador do século XVI, do século XVI, perdão, que dizia assim, ore como se todas as coisas dependessem de Deus. Ore como se todas as coisas dependessem de Deus. Trabalhe como se tudo dependesse de você. Mas lembre-se que não depende só de um ou só de outro. E o texto nos diz que é exatamente isso que Ruth vai fazer. Ao invés de se amargurar por sua situação, ao invés de se mergulhar no seu mar de problemas, em sua própria comiseração, Ruth escolhe trabalhar como se tudo dependesse dela, mas com a fé viva do Deus a quem ela servia. Ela parte sem nenhuma certeza, mas ela sai. O texto nos diz que Ruth, no versículo 2, Ruth, a Moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Ela não sabe para onde ela está indo. Ela não sabe se vai encontrar alguém que vai permitir com que ela recolha essas espigas. Aqui no texto há implícito a ideia da lei da respiga. Essa era uma lei que Deus tinha colocado ainda lá em Levítico, para que aqueles que tivessem lavouras, aquelas pessoas que tiverem semeado alguma coisa, os alimentos, os bens que caíssem no chão, eles não recolhessem. Eles deixassem aquilo, para que pessoas em situação de vulnerabilidade pudessem se alimentar. Órfãos, estrangeiros e viúvas como a Noemi. Noemi sai então de casa lembrando dessa promessa que Deus fez, dessa lei que Deus instituiu para o povo. Mas você viu, na semana passada, que eles estão vivendo no pior momento possível. Eles estão vivendo na época dos juízes, onde cada um fazia o que era reto ao seu próprio coração. A mera existência da lei da respiga nunca garantiria para Ruth o cumprimento dessa lei. Ela não tinha garantia nenhuma de que encontrar alguém em Israel que, ao invés de deixar de fazer o que era reto ao seu coração, obedecesse ao próprio Deus. Mas ela vai trabalhar. Ela sai assim mesmo, confiando na bondade de Deus, confiando na promessa de Deus e na sua graça. Isso nos ensina tanto. Muitos de nós, na situação de Ruth, diríamos, isso não é para mim. Recolher espigas? Como alguém que é estrangeiro? Recolher os restos? Isso não é para mim, não. Meus tantos diplomas não me justificam isso.
as coisas que eu vivi, isso está acima de quem eu sou, do meu nível cultural, do meu nível social, isso está acima de mim mesmo. Mas Ruth não está nem um pouco preocupada com isso. Ruth simplesmente vai e vai trabalhar. A tal ponto que a sua dedicação, a forma com que ela trabalhava, chama a atenção de outras pessoas. Nós vimos isso no versículo 7, quando os capatazes respondem a Boaz, elas dizem: Boaz, essa mulher aí, ela chegou cedo, essa mulher não para, ela vai atrás de todo mundo, não ficou sentada um minuto, está de pé até agora, ela ficou sentada um pouquinho ali no abrigo, mas já está trabalhando. Ruth fez do limão da sua vida uma limonada. É isso que eu tenho hoje? É isso que eu vou fazer? Preciso recolher espigas para trazer como alimento? Eu vou recolher espigas e vou fazer isso da melhor forma com que eu possa fazer. E a forma com que ela usa a sua própria atitude, a sua própria dedicação com a fé em Deus, serve de testemunho para outras pessoas. O primeiro encontro de Boaz com aquela mulher, quando ela se apresenta como uma moabita, Boaz diz ali para nós no versículo 11, não, olha, eu já ouvi falar de você. As pessoas estão comentando aí. As pessoas por aqui estão falando sobre uma moabita que, olha, deixou tudo para trás e tem cuidado da sua sogra, depois que perdeu o marido. Uma mulher que deixou pai, mãe e sua terra natal para viver com um povo que não conhecia bem. O comentarista Paul Miller nos traz um retrato talvez moderno de como seria a vida de Ruth nos nossos tempos. De como talvez Ruth responderia à situação da sua vida naquele momento. Digamos que Ruth então sairia da sua casa fervendo, nervosa, irada, por causa daquela Noemi lá em casa, que não levanta não tem força nem para lavar a sua louça. E não, ela podia estar muito bem aqui hoje. Essa mulher vai irritada com Deus por tê-la colocado numa situação tão desprezível. Deus, como o Senhor pode fazer isso comigo, me deixar tão vulnerável? Então Boaz oferece para ela ajuda. Ela agradece, mas agradece de má vontade. Uma vez que Boaz não entende como é dura a sua vida e tudo que ela teve que abandonar para estar ali. Como poderia essas pequenas doações de Boaz, esse alimento de Boaz que ela dá para hoje, pagar tudo aquilo que ela perdeu? A verdade é que nós, muitas vezes, procuramos a ação de Deus em nossas vidas em momentos extraordinários. Em momentos em que a direção de Deus e a sua providência para nós são tão nítidas que a gente quase consegue tocá-lo e perceber, olha, é Deus agindo aqui. E isso é verdade. Deus age em momentos extraordinários de nossas vidas. Mas é verdade que Deus se manifesta também nas questões mais ordinárias da nossa vida. Nas mais comuns, nas mais rotineiras. Como Ruth, que encontra a mão de Deus em um simples dia comum de trabalho. Ruth não fica em casa, deitada em sua cama, esperando que aquelas espigas caiam do céu. Ela enxuga as lágrimas do seu rosto. Ela responde com humildade e com dignidade à sua sogra, pede permissão a ela para ir trabalhar e vai. E ela volta para casa de mão cheia. Ela volta para casa com um saco, sabe aqueles sacos de ração? Uma efa devia ter 20 a 40 quilos de alimento, chega e coloca pá, em cima da mesa e fala, sogra, está aqui. E assim, ela nos mostra que Deus espera que trabalhemos duro naquilo que Ele colocou as nossas mãos para fazer. Pode ser no seu trabalho. E talvez hoje você esteja não no trabalho que você queria estar. E não há nada de errado em você querer galgar e almejar outras situações de trabalho. Mas aquele trabalho é o que Deus te deu hoje. Aquilo que você tem hoje. Talvez você tenha deixado a sua vida profissional para cuidar dos seus filhos e da sua casa. E Deus deseja que você faça isso com alegria.
com dignidade, com afinco, porque é o que você tem para fazer hoje. Seus filhos vão crescer. Um dia eles vão embora. Um dia eles vão deixar a sua casa. Mas hoje é o que Deus colocou para que você faça. Não se trata de determinismo, mas de uma profunda confiança em Deus e no seu perfeito controle sobre as nossas histórias e no seu controle sobre as nossas vidas. Deus colocou você exatamente no lugar onde você precisa estar, para fazer o que você precisa fazer, de maneira que o glorifique. Nós temos ainda, queridos, um privilégio muito maior. Nós temos em nossas mãos hoje toda a vontade de Deus para as nossas vidas em suas Escrituras. Sabemos exatamente o que Ele deseja de nós. E é verdade que o autor da história escreve por meio das nossas atitudes. Mas diante da sua imensa sabedoria e diante da sua imensa bondade, muitos nós podemos achar que a história de Deus é sobre nós. Que a história de Deus é só nossa. Mas cedo ou tarde nós vamos perceber que esse Deus, esse autor da história, não somente está escrevendo a minha história, mas a história de um povo. A história de pessoas que ele recolheu para chamar de seu. E vamos encontrar que há outros personagens nesse caminho. E perceberemos que o autor da história também escreve por meio de pessoas. Por meio de pessoas que ele coloca no nosso caminho. Esse é Boaz. Perceba que Boaz não segue o rumo do seu tempo. Perceba que Boaz, nós já sabemos que ele seria o resgatador de Noemi. O versículo 1 nos deixa isso absolutamente claro. Ele nos diz que ele teria todas as condições para fazer isso, baseado em mais uma lei implícita aqui no texto, que é a lei do levirato. Além das espigas, havia naquela época uma lei que, se alguém se casasse com uma mulher e morresse sem deixar filhos, sem deixar descendência naquela família, um parente mais próximo, talvez o seu irmão, deveria se casar com aquela mulher e garantir a continuação daquela linhagem, daquele clã. E antes que você pense, espertinho, né? Muito legal essa lei. Que lei terrível. Mas essa lei ia cumprir um propósito. Deus queria que, naquele tempo, o povo de Israel se perpetuasse, que a linhagem do povo continuasse, e mais, que aquela viúva não ficasse em situação de vulnerabilidade social, que aquela viúva pudesse gerar para ela filhos que poderiam cuidar dela na sua velhice, que aquela mulher poderia encontrar num esposo a sua subsistência, o seu alimento e a sua proteção. Este é Boaz, a quem ela encontra no campo, casualmente. E Boaz é um contraste de muitos homens do seu tempo. Boaz é um herói inesperado. Boaz é um daqueles tipos difíceis de se encontrar. Moça, se você encontrar alguém como Boaz, olhe, não deixe escapar. Boaz era talvez naquela época o solteirão mais cobiçado de Israel. Não por sua juventude, não por sua beleza, muito menos pelos recursos que ele tinha, e ele tinha recurso. Mas Boaz era cobiçado certamente pelo seu caráter e pelo temor a Deus que ele tinha. Perceba que Boaz era um homem que tratava as pessoas com dignidade. Boaz era cordial com seus funcionários, nós vimos isso no versículo 4. É aquela velha história, quer conhecer alguém de verdade, dê poder a ele, não é? Boaz não. Boaz, ainda que pudesse ter à sua mão diversos empregados, ele tratava cada um com cuidado. Enquanto todos chamavam Ruth de Moabita, ele chama de moça. Ele diz, moça, e trata aquela mulher com a dignidade que ela merecia. Era temente a Deus, porque executava suas leis, a lei das espigas, e mais, chama aquela estranha para que se alimente com ele, para que coma com ele. E querendo ajudá-la sem ferir a dignidade daquela mulher, ele chama os seus capatazes de canto e diz, olha, deixem cair um pouco mais para ela, mas para que ela não se sinta envergonhada, eu não vou dizer isso na frente dela. Mas eu quero que ela volte para trás com mais do que aquilo que ela veio buscar. Boaz é sim um tipo de Jesus.
Boaz é alguém que está apontando não só em sua natureza, mas em sua função para o Cristo que viria. Mas Boaz é um homem. É também alguém sensível à sua realidade. Alguém que percebe a dor e o sofrimento de outras pessoas. E quantas vezes isso acontece com nós também? Quantas vezes a nossa porta bate pessoas com necessidades físicas, emocionais, econômicas, pessoas precisando de uma palavra, de um encorajamento, pessoas precisando de um ouvido. E nós ignoramos. Nós deixamos que ela vá embora. Quando, na verdade, Deus aproxima pessoas de nós para que nós possamos compartilhar o pão, compartilhar a alegria, compartilhar o encorajamento e compartilhar o Evangelho. Nós não sabemos muito do que as pessoas estão passando, mas é muito provável que existam momentos em nossas vidas onde nós seremos a resposta da oração de alguém. Onde nós seremos tudo aquilo pela qual alguém tem orado. Se você tem buscado uma melhor condição em sua casa, em sua família, no seu casamento, no seu trabalho, na sua cidade, talvez a resposta de oração seja você. Talvez você possa, pelo seu intermédio, compartilhar algo com alguém. Mas nessa história, queridos, há um detalhe muito importante. Um detalhe que nós podemos deixar escapar. Nós vimos que o autor da história escreve sim pelas nossas atitudes, quando agimos de acordo com suas vontades, diante dos cenários que são colocados diante de nós. Vimos que o autor da história escreve através de pessoas, que ele não usa somente pessoas em nosso caminho, como nós podemos ser também pessoas que vão auxiliar o caminho de alguém, como que nós cantamos agora há pouco. Usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como abrigo no deserto. Mas ainda assim, nós podemos entender essas duas verdades, mas não perceber tudo que Deus está fazendo na história. Você se lembra de como acaba o primeiro capítulo? Ruth está em completa desgraça. Noemi está em completa desgraça, perdão. Ela clama: o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. O Todo-Poderoso pesou a sua mão sobre mim. E você se lembra o que acontece agora no começo do capítulo 2? Ruth sai para trabalhar. Ela vai em busca de alimento. Mas se você é curioso como eu, você deve ter reparado que existe algo no meio dessas duas cenas. Existe algo acontecendo no meio desses dois episódios. O autor do livro faz um parêntese. O autor do livro insere um recorte que para nós pode parecer completamente sem sentido. Ele diz no capítulo 2, versículo 1, lembra? Noemi acabou de dizer: o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. E aí no continuar da história ele diz: Noemi tinha um parente por parte de marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. E depois então diz: Ruth, a Moabita. Mas peraí, por que isso está ali? Você sabe que a Bíblia não foi escrita com divisão de capítulos e versículos. Que originalmente esse texto é uma continuação. O que torna para nós essa observação ainda mais inesperada. Porque antes de continuar com a história de Ruth, com seu belo encontro com Boaz, mostrando como a situação delas iria melhorar, o autor faz essa pausa, e faz essa pausa neste momento. Para Ruth isso não faz sentido nenhum, porque Ruth não tinha ideia da existência de Boaz naquele momento. Não faria nenhuma diferença para ela aquela informação no continuar da história. Ainda assim, parece que o autor quer nos alertar de algo. E creio que esse seja exatamente o objetivo. Parece que o autor quer nos dar um alerta, nos dar um lembrete de que todas as coisas que aconteceriam dali em diante, nessa história, não eram mera coincidência. De que antes mesmo de tudo aquilo em que nós lemos no capítulo 2 acontecer,
Deus já havia preparado um resgatador para Ruth. Alguém que tinha todas as condições de transformar o pranto que elas estavam vivendo naquele momento em alegria. Aquele texto está ali para nos lembrar de que não foi a sorte que conduziu Ruth. Não foi o acaso que conduziu aquela mulher aos campos de Boaz, mas uma agenda tratada no céu. Um cuidado gracioso do próprio Deus. Nossa vida, queridos, não é uma sequência aleatória de acasos. Mas nem sempre nós entendemos isso facilmente. Assim como da perspectiva de Noemi, sua vida não fazia nenhum sentido. Ela só enxergava desgraça. Era amarga, repleta de tragédias sem explicação. Da perspectiva de Ruth, do olhar de Ruth, o seu objetivo era, embora com fé e dedicação, conseguir alimento para aquele dia. Era isso que aquela mulher enxergava. E quando nós tentamos olhar as nossas vidas apenas pela nossa perspectiva, apenas pelo nosso olhar, muitas vezes nós seremos incapazes de perceber o que Deus está fazendo em nós. Mas da perspectiva de Deus, das suas promessas, o autor da história de Ruth, e da minha e da sua também, tudo aquilo era necessário. Tudo aquilo era necessário para que chegassem ao seu verdadeiro resgatador. Perceba que o texto nos diz no versículo 2 que Ruth sai para trabalhar e casualmente entra na plantação de Boaz. E naquele momento que Boaz chega e encontra ali aquela mulher no versículo 4. Queridos, Ruth poderia ter saído para trabalhar no dia seguinte. Ruth poderia ter caído em qualquer outra plantação. Havia dezenas para elas estar. Boaz, por outro lado, ele poderia ter se atrasado no caminho, o pneu poderia ter furado, ele poderia ter se distraído com alguma conversa, mas ele estava exatamente no momento em que deveria. E nos mostra que Deus estava antes de Ruth. Deus permaneceu com Ruth. E Deus transcende Ruth. O primeiro versículo está ali para nos lembrar que da perspectiva daquelas mulheres não havia promessa de futuro. Não havia possibilidade de futuro. Mas que da perspectiva de Deus, tudo aquilo tinha um fim. Levá-las ao seu resgatador. Muitas vezes olhamos para os momentos da nossa vida como sem explicação, como sem sentido. Como se os momentos de sofrimento e tristeza fossem uma espécie de pane no controle remoto de Deus. Como se isso não fizesse parte também do seu plano e meio pelo qual Ele vai cumprir as suas promessas para nós. Momentos onde passamos por momentos de alegria, gritamos, graças a Deus, foi Deus que me deu isso. Mas quando não acontece do jeito que a gente queria, foi qualquer coisa, menos Deus. Às vezes, nós precisamos de uma perspectiva que está além da nossa, para nós conseguirmos entender as coisas da nossa vida. É como um consultor dentro de uma empresa. Eu me lembro que em um curso de pós-graduação, eu tinha um professor que era consultor de grandes empresas, e ele conta que se gabava, na verdade, que ganhava dinheiro indo na empresa das pessoas, ensinando elas a lerem as horas no relógio que estava no próprio pulso delas. Ou seja, ele não fazia nada demais. Ele só ajudava aquelas pessoas a entenderem o que elas não estavam vendo e ganhavam muito dinheiro para isso. Às vezes isso acontece com a gente também. Às vezes nós precisamos olhar da perspectiva de Deus. Mas como um consultor, diferente de um consultor, Deus não vai embora sem conhecer as nossas dores. Deus não somente age como se não tivesse o que lhe dar. Mas Deus está presente. Antes, agora e para sempre. Nos momentos de tristeza, nós podemos ser tão dominados por nossas angústias que não somos capazes de enxergar um palmo à nossa frente. Como que Noemi se esqueceu de Boaz? Você já se perguntou isso? Ruth disse para ela, falou, olha, eu estou indo pegar espigas. Noemi, naquele momento, poderia ter dito, olha, eu tenho um parente aqui perto, chama Boaz, vai lá. Noemi não se lembra.
Noemi não percebe. E é nesses momentos que nós precisamos agir por meio da nossa fé. Quando nós agimos não somente pelo que Deus está fazendo, mas pelo que Deus é capaz de fazer. Nós podemos não saber para onde Deus está nos levando e lutar com esse silêncio. Mas por mais que não conhecemos algumas paradas no caminho, sabemos que é Deus quem está nos conduzindo. E precisamos de confiar de que Ele é fiel, que nos ama, e que por mais que ainda não compreendamos o que Ele está fazendo, confiarmos que Ele começou uma boa obra em nós. E Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos, eu quero concluir lembrando que nesse enredo da nossa história, nesse enredo da nossa vida, nós podemos estar em diferentes situações. Nós podemos estar como Ruth, aprendendo que Deus escreve a nossa história através das nossas atitudes e encarando realidades pelas quais nós não gostaríamos hoje. Talvez nós podemos estar vivendo hoje como Boaz, como alguém que tem a oportunidade de ser instrumento na vida de alguém, de abençoar alguém com aquilo que tem, e sendo a resposta de oração de alguém. Ou até nós podemos ser como Noemi, talvez sem conseguir enxergar muito à nossa frente aquilo que Deus está fazendo e sendo desafiados a crer nele, não somente pelo que está acontecendo agora, mas pelo que Ele é capaz de fazer em nossas vidas. Ou por mais que esses papéis se alterem, nós podemos aprender que Deus é soberano e o bom autor de toda a história. Essa história tem um final. Como Billy Graham disse uma vez, eu li a última página da Bíblia. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Isso não significa que nós não passaremos por dias difíceis. Isso não significa que no final do tratamento tudo vai dar certo e que os médicos vão conseguir curar a nossa doença. Isso não significa que no final do seu seguro-desemprego, no último dia, você vai receber uma proposta de emprego. Ou mesmo que o seu filho problemático vai mudar as práticas hoje, que o casamento que está em frangalhos vai dar certo, que os desentendimentos familiares cessarão. Nem sempre. A nossa esperança reside em Romanos 8, 28 e 29, que diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. No final, estaremos com Jesus. Estaremos com Ele. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E no telão do juízo final, não tem um telão no juízo final. Mas lá você vai entender e vai compreender plenamente tudo o que aconteceu e vai dizer, Senhor, o Senhor tinha razão. O Senhor estava certo. Mas até lá, Deus está agindo para o nosso bem. E o nosso bem não é que tudo vai dar certo como a gente queria. Mas o nosso bem é que Ele está moldando o caráter de Cristo em nós. Ele nos está fazendo mais parecidos com o seu Filho. E é exatamente por isso que a submissão a Deus exige do nosso coração enganoso a submissão à sua santa revelação. Exige nossa humilhação de nossas mentes frágeis à sabedoria infinita de Deus. Exige entregar os nossos planos e estratégias ao decreto soberano de Deus. Exige arrependimento e confissão dos nossos pecados, à luz da sua ira feroz contra o pecado na vida do seu povo. Existem poucas coisas que me deixam emocionado, além dos meus filhos, claro, da minha esposa. A arte é uma delas. Eu me emociono muito fácil com a arte.
Seja uma música, um filme, um livro, pareça uma manteiga. E existe uma em especial em que eu sempre ouço nesses momentos, pelos quais a escuridão parece ser maior do que a luz, do que a dúvida parece ser maior do que a certeza. Talvez você conheça, é uma composição de um famoso compositor cristão chamado Stênio Marcos, chamada Tapeceiro. Ele compara as nossas vidas com um grande tapete, cujo tecelão é Deus. Um tapete que você olha do avesso, nada faz sentido, não é? Já viram um tapete tecido assim? Você olha do lado e fala, meu Deus, que coisa horrível. Mas quando você olha do outro lado, você consegue ver a beleza daquela obra. Stênio Marcos diz assim, tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho. Incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana. Tapeceiro sabe o fim desde o começo. Ele trança voltas, trança 1000 desvios sem perder o fio. A minha vida é obra de tapeçaria. Nem imagino os desfechos. Mas no final das contas, tudo se explica. Tudo se encaixa. Tudo coopera para o meu bem. Quando se olha do lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte para a honra do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Pode ser que hoje você esteja vendo sua vida pelo avesso. E se ainda não aconteceu, é bem provável que esse dia um dia chegue. Quando chegar lá, lembre-se que Deus é o soberano e bom autor da nossa história. Essa é a verdadeira definição de esperança. Nós não esperamos que tudo vai dar certo. Nós não temos uma fé vaga, um pensamento positivo, uma crença em algo irreal de que tudo vai passar. Mas nós podemos crer que diante das dificuldades, nós podemos nos perguntar, o que Deus quer moldar em mim, de acordo com o caráter de Jesus Cristo? A nossa esperança é a certeza absoluta de que aquele que conduz e governa toda a história, conduzirá cada um dos seus detalhes até o seu propósito final, que é a glorificação do seu Filho Jesus e o moldar do seu caráter em nós. Esperança é que podemos não saber para onde Deus está nos levando. Mas podemos confiar que Ele sempre está conosco. Vamos orar. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.